expediente. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques, da tribuna. Obrigada, presidente. Nobres colegas, vereadores e vereadoras. Então, aproveitando o gancho que nós tivemos nessa sessão de hoje, com o tema trazido pela Samanta, que é a nossa atual presidente do Conselho Municipal de Saúde de Caxias do Sul, é um tema fundamental que sempre é abordado pelos representantes, obviamente. É uma demanda muito cara para a população, porque nós estamos falando da vida das pessoas. Nós estamos falando da dignidade ou não, né, das pessoas, quando a gente está falando da questão da saúde. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu quero abordar esse tema de 3 formas, né? Primeiro, falando, sim, sobre o Sistema Único de Saúde. No segundo momento, eu quero falar, inclusive, sobre uma possibilidade que o nosso município tem de investimento na indústria, inclusive nessa área. É um debate que foi feito nas eleições passadas e acredito que essa casa precisa fazer. E outra questão que nós podemos relacionar com o tema, inclusive, é a vinda da URGS para Caxias. E os debates têm acontecido e a URGS tem apresentado a possibilidade de vir com cursos da área da saúde. Então, tudo isso soma muito para esse tema na nossa cidade. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre a importância do Conselho Municipal de Saúde dentro da política do SUS. Isso eu converso muito com a própria população, né, dialogando nas UBSs, enfim, a gente vai. O nosso mandato, né, a gente quer apresentar campanhas também sobre os temas que nós tratamos, sobre os temas prioritários. E, sem dúvidas nenhuma, um dos temas, não é à toa que eu estou na Comissão de Saúde também, é a questão da política de saúde. Mas muitas vezes a gente fala, e faço essa reflexão com os vereadores que estão aqui, muitas vezes nós falamos sobre a saúde, mas a gente não conhece o SUS. Nós não conhecemos a lei, por exemplo, 8080, que fala sobre o SUS a nível nacional. Nós não sabemos como foi a construção do SUS na Constituição Federal de 1988, porque foi uma conquista. Os próprios movimentos da época, a democratização, a redemocratização do país na época, coloca a conquista do SUS como uma das grandes vitórias da população na Constituição Federal de 1988, que era quando o país estava na redemocratização. Então, nós precisamos conhecer o SUS. E quando a gente fala, eu defendo a saúde, não pode ser um discurso vazio. Se a pessoa defende a saúde, ela tem que defender o SUS. Se ela defende o SUS, tem que apoiar investimento público na saúde. E aí, eu também não posso falar da saúde sem desconhecer os conselhos. Toda a política pública tem que ter um conselho forte, né, para poder fiscalizar, para poder discutir e apresentar as prioridades dos usuários, dos trabalhadores, de todos os segmentos envolvidos. Então, o Conselho de Saúde é um conselho deliberativo. Se o conselho falar que não aprova, por exemplo, as contas do município, o município vai ter dificuldades em implementar essa política na nossa cidade. Então, nós, como vereadores, digo isso porque ouvi alguns comentários, enfim, em outros momentos, inclusive hoje, sobre essa questão de desconhecimento em relação ao Conselho. Nós temos que ter respeito pelas pessoas que trabalham voluntariamente pelas políticas públicas da nossa cidade. E o SUS é algo fundamental, não só para Caxias do Sul, mas para todo o Brasil. E a Samanta, do Conselho Municipal, nos trouxe diversas informações importantíssimas. A principal delas, o vereador Rafael Bueno, que é o presidente da Comissão de Saúde, comentou que hoje de tarde nós vamos ter a oportunidade de ter acesso à prestação de contas do município sobre essa política, é que na nossa cidade nós investimos, sim, um grande orçamento na política de saúde. Mas o problema desse orçamento é que a lógica ela tá virada de cabeça para baixo. Nós deveríamos investir mais na atenção básica, mais nos postinhos, como as pessoas dizem. Nós precisaríamos ter mais profissionais disponíveis, e profissionais de toda a ordem. Quando a gente fala em saúde, gente, a gente não fala apenas do médico. A gente fala do médico, dos especialistas, de psicólogo, de nutricionista, de assistente social, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de agentes comunitários de saúde. Se nós formos olhar para as nossas UBSs, nós temos equipes muitas vezes reduzidas, e aí as pessoas ainda têm que ir para a fila de madrugada para conseguir uma senha. Porque a nossa central de marcação de consultas, ela ainda é reduzida. Então, queria falar sobre o que nós abordamos ali. Tem experiências no Brasil de municípios que já não tem mais fila para as pessoas marcarem consulta. É desumano nós pensarmos que em pleno século XXI, as pessoas têm que ir de madrugada para conseguir uma consulta.
E aí a pessoa trabalha, a pessoa tem família, a pessoa tem filho. Parte, vereador. Ela tem que levar a criança junto na fila. Gente, acredito que vocês também já viram essa situação. Eu já presenciei. Eu sou usuária do SUS, não tenho plano de saúde e nunca vou ter. Né? Então, nós precisamos olhar para isso com responsabilidade. Tem municípios que não têm mais fila porque conseguem agendar. Se nós estamos falando da UBS, a pessoa vai na UPA, ela é atendida na hora. Não estou dizendo que a pessoa tem que ir na UBS, tem que ser atendida na hora. Mas se não é urgência, emergência, eu posso marcar de hoje para amanhã. Eu posso marcar de hoje, semana que vem, se não é algo urgente. Nós precisamos aprender a trabalhar na prevenção. Trabalhando preventivamente, nós vamos desafogar as UPAs, desafogar os hospitais e as pessoas vão ter mais qualidade de vida. Então, me somo à pauta trazida pelo Conselho, que nós precisamos fortalecer as UBSs com mais profissionais, com mais consulta para as pessoas, facilitar o acesso. E isso das pessoas irem de madrugada marcar consulta, para mim, é inaceitável. Então, algo que nós vamos bater muito na tecla nessa legislatura é o fim da fila nas UBSs. Ampliação da marcação de consultas por telefone, mas claro que nós precisamos ter mais profissionais também para marcar por telefone, né? Porque senão as pessoas ligam e não conseguem atendimento, e aí isso também não dá. Mas também não teria problema nenhum se as pessoas pudessem marcar direto na UBS com os profissionais. Isso tudo, gente, é a gestão que diz. Se nós pensarmos numa gestão que seja acessível ao povo, a gente vai se preocupar com essas coisas. Então, na política de saúde, eu particularmente quero tratar desses temas com responsabilidade, compreendendo que as pessoas precisam de atendimento e não é porque é gratuito que a pessoa tem que esperar. Vereadora. Não é porque é público que tem que ser ruim o atendimento. Nós temos que tirar essa imagem do SUS que é para as pessoas que não têm condição de acessar um plano. Gente, o SUS é para todos. Todos nós somos afetados pelo SUS, mesmo quando tem plano de saúde. O SUS, inclusive, de qualidade, é o que regula o plano. Se o SUS vai bem, o plano vai bem. Se o SUS vai mal, o plano vai mal. E aí, se a gente falar da vigilância sanitária, vigilância ambiental, tem vários aspectos, inclusive, se a gente for pegar a qualidade dos alimentos, a qualidade da água, tudo isso tem a ver com o SUS. Então, todos nós somos afetados pelo SUS, de alguma forma, mesmo que tenha plano privado. Então, nós precisamos ter responsabilidade. Eu sei que aqui nessa casa, muitos vereadores são comprometidos, sim, mas muita gente fala, eu defendo a saúde. E aí, quando é para debater a lógica da saúde, a gente vê que tem algumas ideias meio tortas que acabam respingando depois na população usuária que vai utilizar o SUS. E, na minha percepção, o SUS tem que ser de qualidade no Brasil, tem que ser atendimento universal, continuar sendo universal, obviamente, né? E todo mundo deveria ser atendido pelo SUS de qualidade, independente da classe social. Outra questão que é importantíssima a gente falar, e eu comentei que eu ia trazer aqui, é que se nós falarmos da saúde e de Caxias do Sul e da nossa indústria, da nossa matriz econômica, a gente pode tratar, inclusive, a saúde como uma oportunidade. Ano passado, nas eleições, surgiu esse debate. Eu gostaria de trazer algumas informações para os vereadores aqui, porque nós, da bancada do PCdoB, vamos estar debatendo sobre isso nas oportunidades que nós tivermos. Hoje, a área da saúde responde por 10% do emprego qualificado no Brasil e por cerca de 10% do produto interno bruto, do PIB. A capacidade de Caxias em instalar um complexo produtivo da saúde, indústria mais serviços, nos autoriza a projetar desenvolvimento acelerado, se devidamente articulado pelo poder público com os setores de equipamentos médicos hospitalares, indústria farmacêutica, tecnologia, biotecnologia, nanotecnologia, inovação, ensino, pesquisa e extensão, em parceria indissolúvel da indústria com instituições detentoras do conhecimento técnico e científico. As compras governamentais têm um papel estratégico para alavancar o complexo produtivo da saúde. Para se ter uma ideia, o mercado de fármacos no Brasil ocupa o 6º lugar no mundo e movimenta recursos da ordem de 50 bilhões de reais, sendo que o SUS é o maior comprador de medicamentos. Há que se considerar ainda o aumento da expectativa de vida da população brasileira, que, em decorrência, demandará mais profissionais, equipamentos e serviços médicos e similares. A implantação de um polo produtivo da saúde, indústria
peço uma declaração de líder pela bancada do PCdoB, por favor, presidente. No momento oportuno, segue em declaração de líder, vereadora Andressa Marques, do Partido Comunista do Brasil. Obrigada. Pode gerar efeitos em cascata na economia e beneficiar, por exemplo, os setores de hospitalidade, alimentação, combustíveis, comércios e, por óbvio, emprego e renda de qualidade e arrecadação tributária. O Brasil será um país menos desigual se aproveitar as oportunidades da economia geradas pelo SUS. A propósito, o SUS só será sustentável se aumentarmos a nossa capacidade nacional de produzir novas tecnologias, medicamentos e serviços na área. Caxias do Sul tem capacidade pré-instalada e possibilidade de reconversão ou instalação de novas estruturas para equipamentos, produtos tecnológicos e insumos farmacêuticos, produtos biológicos e serviços que, desenvolvidos e fabricados aqui, ajudariam o Brasil a reduzir sua dependência externa e fortalecer o maior programa de saúde pública do mundo, o SUS. Caxias tem uma oportunidade. Nós trouxemos esse debate na eleição passada, porque a nossa cidade precisa urgentemente, além de pensar em alternativas para equipamentos da saúde, fármacos da saúde, não só para Caxias, mas para a região e para o Brasil inteiro, mas nós também precisamos pensar em alternativas para a nossa matriz econômica, que hoje ainda é dependente de poucas áreas na nossa cidade. Isso o próprio empresariado tem debatido. Então, se nós pensarmos num complexo especializado da saúde aqui, a nossa cidade tem muito a ganhar e nós já temos capacidade pré-instalada para isso, o que geraria, inclusive, emprego de qualidade, renda de qualidade, movimentaria a economia. Então, se nós defendermos o SUS, se nós pensarmos nas possibilidades de indústria, geração de emprego e renda, e que o nosso município vai conseguir participar da economia da região e do Brasil de forma qualificada pela saúde, seria uma grande contribuição que Caxias do Sul daria para o SUS e para o Brasil inteiro. A nossa cidade seria referência, além de todas as áreas que nós somos hoje no polo metal mecânico, também na área da saúde. E aí aproveitar para falar que esse complexo teria que estar ligado diretamente às instituições de ensino. Nós temos aqui a Universidade de Caxias do Sul, que já tem um grande conhecimento acumulado na área, inclusive, e nós também vamos ter a URGS, e inclusive hoje a reitora da URGS estará na SIC, debatendo com o empresariado da nossa cidade sobre a extensão dessa importante universidade para cá. E há um debate muito encaminhado já pelas informações que eu tenho da possibilidade de virem cursos da área da saúde. Se debate, inclusive, medicina já. Medicina social, psicologia, né, cursos da área da agroecologia, inclusive, enfim. Cursos que somariam muito com a nossa cidade e teriam relação direta com essa questão do SUS, contribuiria muito para o déficit de profissionais que nós temos na nossa cidade e também para esse possível complexo na área da saúde que nós podemos ter em Caxias. Então, é uma oportunidade que nós temos para debater sobre a saúde, para debater sobre o SUS, não só diretamente no atendimento para a população, mas também na indústria, na geração de emprego e renda e na educação. Então, é uma oportunidade que nós temos enquanto município e nós não podemos perder. Senhor parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Andressa. Eu até ia me manifestar primeiro, mas aí não era possível, né? Eu parabenizo aí a comissão, parabenizo a colocação da senhora, parabenizo o trabalho do vereador Rafael também, que está sempre empenhado nessa questão da saúde. Mas a gente, como eu disse o outro dia para o vereador Frisso, a gente sabe que a gente está enxugando gelo. Isso é uma realidade e não tem o que fazer, tá? A gente sabe, com certeza absoluta, que os 48 municípios não vão ajudar a gente. Que se eles quisessem ajudar, eles já estariam ajudando. Se existisse uma obrigação, eles já estariam ajudando. Então, eles não vão ajudar. Por quê? Porque é cômodo não ajudar. É cômodo, entendeu? Então, Caxias, eu já disse isso na outra legislação, volto a dizer agora, é um debate bastante polêmico, é um debate bastante pesado, é uma responsabilidade muito grande, mas Caxias, para resolver o problema da saúde, só existe uma forma: acabar com a assistência plena. Sai fora do contrato da assistência plena. Por quê? Porque o que Caxias gasta, como que a senhora falou, e também a moça que tinha antes, aí, a Samanta, né, Samanta? Isso. Falou também, Caxias já gasta muito mais do que a lei exige que seja gasto na saúde. Aí a senhora imagina se esse dinheiro enorme, se esse valor enorme, que está sendo gasto por Caxias, fosse gastado somente para os caxienses, nós teríamos uma saúde de primeiro mundo e estava tudo resolvido. Estava tudo resolvido.
nós não teríamos mais problema nenhum. Então, a verdade é essa. A minha visão é essa. Não existe outra saída para a saúde caxiense resolver o seu problema sem a saída da assistência plena. Porque daí o que acontece? Os 48 municípios vão ter que correr atrás de se fazer hospital, de se resolver o problema da saúde deles. E nós vamos se preocupar com o nosso. E com aqueles que vêm para cá morar aqui, mas que são de Caxias do Sul. Então, eu acho que esse é o caminho. E a telemedicina também, que é aquela que eu também estou batalhando muito para que seja instalado nos postos de saúde, também é a segunda maior solução para a nossa questão. Parabéns aí pela colocação. Obrigado. Obrigada, vereador. Sua parte, vereadora Estela. Bom, eu vou por outra lógica. Eu acredito que, inclusive, a gente tende a culpabilizar o usuário quando a gente não olha para os dados da nossa atenção primária. A gente tem aqui no município de Caxias do Sul 155 agentes comunitários de saúde. O que nos espanta é que poderíamos ter habilitados em Caxias do Sul 2.000 agentes comunitários de saúde. Já quando a gente vai para os médicos da estratégia da família, a gente tem 49 habilitados. Nós poderíamos ter 262. A gente também não tem nenhuma equipe habilitada e poderia ter uma por território de médicos de estratégia das especialidades. Então, eu olho e penso assim, ok, existe o problema com os outros 48 municípios, existem lacunas na nossa atenção, na nossa média e alta complexidade, mas essas lacunas elas se dão pelo gargalo gigantesco e pela omissão deste município em buscar habilitar o restante dos médicos de estratégia, dos agentes comunitários que nós poderíamos ter habilitados em Caxias do Sul. Essas pessoas, esses profissionais, eles são responsáveis por entender o território, por entender a realidade do território. E esse é um dos papéis fundamentais da atenção básica, da porta de entrada do SUS, que é a nossa UBS. É entender quais características que movimentam a saúde daquela comunidade, para que assim a gente possa resolver problemas. Então, vereador Iago, quando você diz qual é uma das soluções, para mim, uma das principais soluções é a gente chegar, pelo menos, no mínimo, de profissionais habilitados que nós poderíamos ter em Caxias do Sul. Enquanto os nossos números forem tão ínfimos, a gente não vai conseguir priorizar a atenção básica, e não priorizando a atenção básica, as pessoas vão ficar mais doentes, as pessoas mais doentes, a gente gasta mais dinheiro, e daí a gente não está trabalhando a prevenção, a gente está trabalhando a doença. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela. Então, para abordar essas questões que vocês trouxeram, que tem tudo a ver, né, com isso que a gente está debatendo. Primeiro, vereador Fantinel, o que eu penso, né, sobre essa questão das regiões? Quando tu propõe uma política pública nacional, como é o SUS, tu não consegue prever todos os elementos que vão acontecer quando ela é implementada. Por isso que nós precisamos avaliar as políticas públicas depois que elas acontecem. Bom, o SUS ele existe desde 1988. Então, nós precisamos olhar agora, ver o que deu certo e ver o que a gente precisa mudar. Uma das coisas que a gente precisa mudar é esse compartilhamento de responsabilidade entre os municípios da região. Porque Caxias é uma região, uma referência de saúde. E não teria problema atender toda a região, na minha concepção, porque é um município grande, que tem estrutura, enfim, se esses municípios compartilhassem a responsabilidade de ajudar a bancar. Só que isso é um debate que não foi previsto lá atrás. Agora nós precisamos fazer. Enquanto vereadores, enquanto executivo, inclusive, comissão de saúde, conselho de saúde, nós precisamos levar tanto para o nosso executivo, quanto para o governo do Estado e para o Brasil, inclusive, para que a gente consiga pensar em dispositivos legais, porque, claro, só por livre e espontânea vontade os municípios não vão fazer, mas nós podemos prever legislações que vão obrigar os municípios a ter essa responsabilidade compartilhada. Então, é um debate que nós precisamos fazer a partir de uma avaliação que se faz do SUS, que já existe há muitos anos no Brasil e que, obviamente, precisa ser qualificado. Outro elemento que a senhora trouxe, vereadora Estela, é exatamente sobre isso. A gente tem que pegar a raiz do problema, como geralmente eu falo aqui. Então, nós precisamos pensar na inversão dos investimentos, né? Então, investir mais na atenção básica a partir da lógica preventiva, que é a estratégia saúde da família. Tu vai atender dessa forma, com qualidade, nos territórios,
vários profissionais acompanhando as famílias para que as coisas, de fato, sejam acompanhadas, as doenças, enfim, sejam tratadas de forma preventiva, né, e não como nós temos hoje. Então, ter estratégia da saúde da família, ter agentes comunitários de saúde nos territórios que fazem um trabalho importantíssimo, que conhecem a casa das pessoas, que conhecem as famílias, os usuários. Quando a gente vai numa UBS e tu quer conhecer uma família, tu fala com um agente comunitário de saúde que provavelmente ele conhece todo mundo do bairro, né, e inclusive a situação familiar. Então, é essa saúde que a gente quer, uma saúde que trabalhe na prevenção, que promova a saúde, que promova a vida e que pense numa qualidade de vida para as pessoas. Então, para finalizar, senhor presidente, nós precisamos discutir essa questão das unidades básicas de saúde, do atendimento nos territórios, da qualidade do serviço, da facilidade do acesso ao serviço, inclusive, para que a gente possa não ter mais filas, atendendo de forma responsável e qualitativa os usuários e a população, porque, obviamente, toda a população de Caxias do Sul merece o atendimento de qualidade do SUS. Obrigada. Obrigado, vereadora Andressa Marques.